A gente vai falar agora sobre programação biológica. O que será isso? O Yuri Alexander está aqui comigo, ele é terapeuta, e eu vou entender o que é isso. Bom dia. Bom dia, Olga. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos lá, Yuri, começando do começo. O que é essa reprogramação biológica? Muito bem, então, Olga, a reprogramação biológica, ela é uma abordagem terapêutica, certo? Então, qual que é o objetivo principal da reprogramação biológica? A gente procura entender o indivíduo levando em consideração todas as áreas da vida dele, né? Então, assim, quando você apresenta um sintoma físico, biológico... Por exemplo? Por exemplo, as aftas, né? Aftas. A própria afta, um tumor, dando um exemplo mais grave, uma diabetes, né? Qualquer sintoma físico, biológico que nós temos, não tem como eu trabalhar com isso isoladamente sem levar em consideração que essa pessoa tem um trabalho, ela tem uma família, ela tem filhos, né? E isso muitas vezes pode gerar conflitos, ela pode não estar bem em alguma área da vida e todas essas áreas elas estão interdependentes e totalmente relacionadas entre si. É o que se chama também de somatização? Sim, Yuri? Também, porque assim, nós entendemos, uma das bases mais fortes da reprogramação biológica é a nova medicina germânica. A nova medicina germânica é uma observação da biologia feita por um médico alemão chamado Dr. Hammer. Então, o que ele fez? Ele analisou casos clínicos de pacientes com câncer e com outras enfermidades e começou a entender que, necessariamente, para que a gente desenvolva qualquer sintoma, qualquer manifestação física daquilo que nós trazemos como doença, enfermidades em geral, é preciso que haja um choque, que nós chamamos de choque biológico, que acontece na vida da pessoa como sendo um evento dramático e bastante inesperado, que pega a pessoa de surpresa. Sim. É o exemplo da pessoa que perdeu a mãe ou o pai, um ente querido. Vamos pegar só esse assunto, esse exemplo, quer dizer. E aí ela desenvolve uma conjuntivite, uma infecção renal, né? Uma doença, às vezes, grave. Sim. Por conta... Eu digo isso porque médico já me disse isso. A pessoa passou por um trauma e acabou desenvolvendo um febrão danado, né? E médicos não descobriram muito bem o que era. E aí se buscou, né? Sim. Como é que tá a tua vida? O que aconteceu com você nos últimos tempos? Mas como é que a gente consegue evitar isso, Yuri? Então, É difícil porque o emocional pesa muito, né? Evitar, eu acho meio complicado da gente falar, porque isso são todos processos do nosso subconsciente, né? Então, é um mecanismo de proteção, mas a gente não está pensando e a gente não faz isso de maneira deliberada. Agora eu vou desenvolver um tumor para que isso gere uma proteção para mim biológica. Não, é um processo totalmente inconsciente, subconsciente. É o nosso sistema nervoso autônomo, que é o responsável pelos nossos batimentos cardíacos, por toda a nossa função daquilo que nós não temos consciência do que nós vamos fazer, né? É diferente do que eu vou lá chutar uma bola, eu vou tomar um copo de água. Acontece involuntariamente. Exatamente. E ponto. Exatamente. Então, assim, quando nós pensamos nos órgãos, em geral, eles trazem para nós as respostas, muitas vezes, daquilo que nós procuramos, né? Só que alguns órgãos, eles têm funções bastante específicas. Por exemplo, imagina que você tenha um sintoma nos olhos. O que o olho faz? Enxerga. Não faz nada além disso. Então, a gente vai para onde que a gente vai procurar qual foi o conflito que essa pessoa passou para desenvolver uma miopia, uma hipermetropia, um glaucoma. A gente não vai procurar situações que não tenham a ver com a visão. Então, nós vamos pensar, o que essa pessoa viu que gerou um trauma para ela? O que ela não quer enxergar? Também, exatamente. Também. Exatamente. Então, se ela quer ter uma separação visual, digamos que ela vê com muita frequência algo que para ela está desagradável e está gerando traumas na vida dela, e ela não quer mais ver isso, só que ela não consegue se livrar. Enquanto ela não conseguir se livrar, ela continua passando por esse conflito e por essa... dependendo do sintoma visual, né? Que são esses exemplos que a gente deu. O que está ligado a rim, por exemplo, que é um órgão vital, fígado? Isso. O rim, ele é um dos órgãos que nós chamamos de... Até o criador da reprogramação biológica, que é o nosso mestre Maurício Valente, ele fala no curso que o rim é o Brad Pitt da biologia. Olha. Por quê? Porque assim, nós entendemos que quando você tem um conflito de rim, você tem que esquecer qualquer outro sintoma que você apresente e tratar o rim. Por quê?
Porque assim, o rim, ele é responsável pela retenção de líquido. Né? Ele é o que vai fazer o filtro do líquido, isso para eliminar na forma de urina. Quando nós temos um bloqueio dos canais coletores dos rins, o que acontece? Aquele túbulo que talvez fosse um exemplo dessa espessura, ele vai se fechar. Não se fechar completamente, mas a luz que passa dentro vai diminuir. O que isso vai fazer? Talvez de 1,5 litro que eu devesse eliminar de urina num dia, eu vou eliminar 1 litro. E aqueles 500 ml que vão sobrar, eles vão ficar retidos no meu corpo e eu fico inchado. E nós entendemos que qualquer ferida inchada, qualquer enfermidade que esteja cheia de líquido, não consegue ser curada. Né? A gente dá um exemplo assim, experimente cortar a ponta dos 2 dedos, um você deixa dentro de um copo de água e o outro você deixa no ar. Qual que vai cicatrizar mais rápido? O que está no ar. Porque você, quando está em meio líquido, você não cicatriza. Então o rim, a que tipo de conflito ele responde? Ele responde a conflitos de solidão, de abandono. O Dr. Hammer fala também do conflito de hospitalização, que é o que acontece quando uma pessoa tem uma enfermidade mais grave, como um câncer. Quando ela chega naquela fase em que ela vive no hospital, longe da família, longe das afazeres que lhe trazem prazer, isso gera para ela geralmente um conflito de abandono, aquele sentimento de solidão. Então o rim é isso, abandono, solidão. Fígado? Perfeito. O fígado, ele responde a sentimentos de falta, né? Então, conflitos existenciais relacionados com fome. Então, aí tem uma situação bastante controversa que nós falamos, que é a questão do engordar. Porque uma das facetas do engordar está relacionado com a falta. Quando eu percebo algo como falta, no caso do fígado, falta de qualquer coisa, falta alimentar. Isso, uma falta, por exemplo, a fome propriamente dita, se me falta alimento, se me falta afeto, se me falta carinho, se me falta dinheiro. Então, a falta de uma maneira geral, certo? Então, e é o que acontece quando nós vamos no nutricionista, por exemplo, e ele vai, geralmente, cortar isso. Você não pode comer isso, você tem que eliminar o chocolate que você gosta, você tem que eliminar, talvez, a cervejinha que você toma no final de semana. Uma vez por semana. Exatamente. Não é em grande parte das situações, não é uma diminuição, é um corte. E esse corte ele pode ser percebido pelo nosso inconsciente como algo, como uma falta, e isso vai gerando um ciclo vicioso onde eu começo a engordar cada vez mais, né, em uma tentativa de emagrecer. Tanto que você vê aquelas pessoas que vão na academia, faz dieta e faz isso, mas não conseguem. Você vê, tem resposta para tudo, né? Você tem alguma resposta para pessoas, por exemplo, que sempre estão com resfriado, dor de garganta? Tem resposta para isso? Sim, claro. Assim, tem alguns sintomas que comumente acontecem na nossa vida. Os sintomas do resfriado, febre, mal-estar, vômitos. A maioria desses sintomas que nós atribuímos à gripe, a resfriado, eles já vêm na fase de cura que nós falamos do sintoma. Porque a doença em si, ela tem como se fossem 2 fases, né? Então, quando eu passo pelo conflito, quando eu passo por aquele choque biológico, eu entro no que a gente chama de fase ativa, que é quando você tem a atividade do conflito, quando você ainda não resolveu o conflito. Nesse momento, muitos órgãos, inclusive esses mais vitais, como o fígado, os rins, eles não apresentam sintomas. Então você não sabe que você está desenvolvendo um tumor muitas vezes, que é o que a medicina tradicional vai chamar de maligno, porque você tem a proliferação de massa naquele momento. Só que quando você passa pela fase de cura, você resolve o conflito, nesse momento você começa o quê? Bactérias e fungos que você tinha produzido lá naquela primeira fase do conflito, eles vão agir para quê? Para degradar aquele tumor que foi inicialmente formado, e aí vem o quê? Febres, dor de garganta, muitas vezes, se o conflito for na região da garganta, talvez você vá apresentar essa ulceração, essa dor na garganta no momento da cura. E é nesse momento que a gente vai buscar o médico, o atendimento, porque a gente não sabe que está se curando. Muito interessante, Uri. A gente consegue ter resposta para absolutamente tudo. Sim. Agora, tá bom. Gostei muito de tudo que você falou. Mas como é que eu faço essa reprogramação? Eu faço através de terapia com um profissional como você? Exatamente. Então, a reprogramação biológica, ela funciona um método de cliente e terapeuta, certo? E o principal objetivo é o quê? É a gente buscar com o paciente qual que foi aquele choque que nós falamos no início que causou. O que ocasionou aquilo. Exatamente. E o mais interessante que eu creio de tudo isso, dessa terapia, desse método, né, dessa reprogramação, é sem remédio.
porque as pessoas estão morrendo, meu Deus do céu, também intoxicadas de tanto remédio. Porque a gente tem um problema que é a automedicação, né? Exatamente. Então doeu ali, vai comprar lá. Ah, porque o Yuri tomou esse negócio pra dor nas costas, eu também vou lá e compro, né? Tá tudo errado, a gente faz, a gente se intoxica, né? E a gente precisa se liberar disso, né? Exatamente. Gostei muito da conversa. Muito obrigado. Felicidades pra Prazer. você, muito bom.